Por isso que eu mudei, de certo modo, de estratégia. Antes eu criticava o sistema na globalidade. Mas quando vi que não funcionava, este adaptador, vou saber o que é adaptador? Estava a entrar num vídeo Até entrar num vídeo sem para outro, este adaptador. Estava a ignorar. Mesmo agora, este adaptador conta mais naquela altura. Então muda de sistema. Começa a dizer o Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Dr. Bernardino Delgado, que é de Santo Antão, que era juiz segundo juiz civil, agora é de membro e é Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Esse homem é impreparado. Ele é impreparado porque no dia tal, deu um despacho tal, sem fundamento. E contra a lei. E contra a Constituição. Depois eu voltei e eu disse: o juiz Afonso Lima Delgado, em Santo Antão, não serve. Mas não serve porquê? Eu explico. Na folha tal, dia tal, falsificou tal processo, ou beneficiou tal pessoa, ou prejudicou tal pessoa. Depois eu fui para o Supremo Tribunal de Justiça. Eu digo: a Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, doutora Fátima Coronel, é cúmplice de algumas irregularidades cometidas dentro do Supremo Tribunal. Só assim, e depois de todo esse esforço, é que as pessoas começaram a reagir. Mas reagir ponto e vírgula. Porque ainda até agora, pese embora todas as denúncias, ainda eles não tiverem a coragem para desencadear de uma forma séria, transparente, consequente, uma averiguação. Em vez deles averiguarem se o que eu estou a dizer é verdade ou é mentira, o que é que eles fazem? Transformam-me num criminoso. E sou acusado e julgado por alegadamente ter cometido 14 crimes. Isto não é sério. Não é sério. Isto não é justo. Isto não é nada. Isto é um carnaval. Isto é uma brincadeira. Isto não é nada. Só é crucificado para falar a verdade e para mostrar prova que é dita. Minha senhora, eu não quero ser tão presunçoso ou tão convencido para eu dizer que eu estou a falar a verdade. Eu até admito que algumas pessoas podem considerar que eu não esteja a falar a verdade. Mas temos que saber. Eu posso estar convencido da minha verdade, mas outra pessoa pode estar convencida que não é. Para dirimir este conflito de opinião e de visão, tem que ter uma instituição. Claro. Que fosse ouvir pessoas, analisar testemunhas, recolher testemunhos, ouvir o meu depoimento, ouvir o depoimento dos juízes que eu estou a acusar, para depois tirar uma conclusão e publicar essa conclusão para todo o povo ver e tirar as suas próprias eleições. Mas isso eles não fazem. Portanto, eu não quero ser presunçoso dizer que eu sou o dono da verdade. Eu estou a dizer a minha perspectiva. E provavelmente os juízes têm outra perspectiva. Isso é natural. Mas o que a República tem que ter é uma instituição, ou várias instituições, como o Conselho Superior da Magistratura Judicial, ou como a Procuradoria-Geral da República, que faça uma averiguação, que venha dirimir esse conflito. E não existe. Eis a questão. Pois, e doutor Amadeu, ontem eu fiz uma grande palestra, né, na Brockton, né, a primeira palestra ali na América, foi, acho que estava cheio gente, foi um grande sucesso, vou falar, vou atingir cheio pontos que cheio gente queria ouvir. E também tive cheio perguntas, né, que não te esperar que eu podia, pessoas a fazer que perguntam hoje na casa, que gente que lá na casa pode dizer que pergunta que de certeza eu tenho pergunta para o doutor Amadeu hoje, se eu começar a fazer. Falar um bocadinho sobre os 11 casos que vou fazer parte dele, né? Para trazer as pessoas. Risa, antes de não entrar nesses 11 casos, de facto ontem foi feita aquela primeira palestra ali na Brockton. E mim ficar surpreendido, né? Por razões de segurança, ali na América malta é muito restrito, tem que ter bombeiro, tem que ter segurança, para poder ocupar espaços de saída de emergência, e ficar definido que só poderia entrar naquele espaço 140, 170 pessoas. Porque o resto, por questões de segurança, não podia. E a mim, ficar contente como é aquela sala muito bem posta. Mas a mim ficar surpreendido com algumas personalidades de Brockton que nunca está a esperar que estava a assistir aquele palestra. Minha principal, e me dizer com muito orgulho,
tive, por exemplo, a presença do bispo Dom Filipe Teixeira, que é uma figura interessante. É uma autoridade. É muito polémico o senhor bispo Dom Filipe Teixeira, é muito polémico, toda a gente sabe que tem uma personalidade muito própria, mas o fato do senhor bispo estar lá presente, e ele deu opinião, ele queria tirar a música de lá, ele queria acelerar as coisas, ele foi ativo. Ele não concordou com o figurino, mas é interessante ver, e eu fiquei deliciado com a atitude do reverendo bispo Dom Filipe Teixeira. Mas também tive lá dentro o presidente correspondente ao presidente da Assembleia Nacional ou Municipal de Brockton. Maria Teixeira. A Maria Tavares, desculpa. Não foi Maria Tavares. Okay. Maria Tavares foi representar o mayor, que é o Bill Carpenter, que realmente cedeu aquele espaço. Aquele espaço é um espaço privilegiado. O fato de Bill Carpenter ter autorizado que eu falasse naquele espaço já diz qualquer coisa. E o fato também do mayor de Brockton aceitar receber-me numa audiência prolongada, e discutimos muitas coisas, para mim foi motivo de orgulho. Então estou muito bem recebido aqui em Brockton. Mas eu devo lhe dizer uma coisa. Essa recepção dos imigrantes em Brockton, isso foi para mim assustador ver que no live do Janilson, não sei se sabe quem é o Janilson, do live do Janilson, assistiu aquela palestra em direto 17 mil pessoas. Isto em Cabo Verde, em dimensão de Cabo Verde, 17 mil pessoas assistindo em direto através do live do Jailson é qualquer coisa de especial. E então eu penso que a mensagem está a passar, não por mim, mas porque realmente existe um descontentamento na sociedade civil. E é isso que os políticos não estão a perceber. Eles querem atacar-me e dizer que eu sou criminoso. Mas eles não estão a perceber que eu sou simplesmente o porta-voz de um descontentamento profundo que está na sociedade civil. E em vez de me atacarem a mim, eles deveriam era preocupar com o problema efetivamente reinante e existente entre os empresários, nas famílias, no cidadão comum e próprio setores do Estado sabem que o Estado está sendo prejudicado por deficiência do sistema judiciário. Então, o que eu disse, esses 17 mil pessoas, e havia atividades em Brockton, outras atividades em Brockton, havia jogo de futebol na televisão, Benfica e não sei quem, por lá a jogar, em Portugal. Havia também aqui. E mesmo assim, 17 mil pessoas disponibilizou para vir aqui. Então os políticos em Cabo Verde deveriam perceber que não é o Amadeu Oliveira que tem em questão. Existe de facto um descontentamento. Portanto, só para relativizar e tirar de cena o nome Amadeu Oliveira, que não é tão importante, relativizar e diminuir a importância do julgamento, do meu julgamento. Neste momento estou sendo julgado por 14 crimes. Sou o maior criminoso de Cabo Verde. Mas relativizar tudo isto e dizer aos políticos, olhem, se vocês tiverem olhos, que vejam. Se vocês tiverem ouvidos, que ouçam. Se vocês tiverem cabeça, 2 dedos de testa, que pensem. Mas o problema não é Amadeu. O problema do descontentamento está infiltrado, enraizado profundamente dentro da sociedade cabo-verdiana. Dentro e fora de Cabo Verde. Isso que eles não estão a perceber. É verdade. E que as 14 casos contra Bo, olha que processo de também. Em relação aos 14 crimes que eu estou sendo acusado, eu não sei se sabe, eu comecei a ser julgado. E a surpresa é que no meio do julgamento o juiz declarou que não tinha condições para continuar a julgar-me e pediu a sua escusa e saiu do processo. Agora a minha vida está suspensa. À espera do próximo juiz. Sou um arguido sentado no banco dos réus que começaram a julgar-me por 14 crimes e de repente o juiz acha que não deve julgar-me. Ainda não sei profundamente as razões dele,
eu espero ir agora a Cabo Verde para ver as razões dele. Ele foi-se embora. Agora, até nisto se vê que a justiça em Cabo Verde é uma brincadeira. Então, como é que se começa a julgar um tipo que comete 14 crimes e depois, no meio do julgamento, já não há juiz para o julgar e eu fico aqui à espera da nomeação de um outro juiz? E o pior é que ninguém sabe quando haverá um novo juiz. Se eles quiserem, pode ser daqui a uma semana. Se eles quiserem, pode ser daqui a 20 dias. Se eles quiserem, pode ser daqui a 3 meses, a 3 anos, a 10 anos, ou senão nunca mais. Até por essa forma de começar o julgamento, suspender o julgamento, esperar o novo juiz, retomar, vê-se que a justiça é frágil. E precisamos ter um novo olhar, um novo cuidado, uma nova abordagem para uma matéria, um assunto tão importante, para um Estado de direito democrático, como é a justiça. É isso, sinceramente, que eu tenho para dizer. Quanto ao meu caso pessoal, não é tão relevante. Aliás, eu vou programar a minha saída de cena já. Eu tenho mais algumas palestras para fazer aqui. Provavelmente vou à Europa, Luxemburgo, França, importante, Holanda, importante. Luxemburgo, França, Holanda, talvez Portugal, rapidamente. Mas depois eu vou ter que sair de cena. Para as pessoas não ficarem concentradas no mensageiro que é o Amadeu, que vale pouco e que não tem interesse. Eu não tenho nada de especial. O importante é o problema. Temos que focalizar no problema, ultrapassar a figura e resolver o problema. É este o propósito. Essas palestras eu estou a fazer, que me dera se surgisse outra pessoa para fazer essas palestras. Para mostrar que o problema existe e que não é um problema do indivíduo. Brigão, rafilão, que gosta aqui birrento, a fazer birras, mas é um problema nacional que tem que ser escolhido. Portanto, eu vou ter que programar rapidamente. Depois que eu regressar da Europa para Cabo Verde, eu vou ter que sair de cena necessariamente. É isso que E para pessoas que estão lá na casa, que estão a concordar com o que é que vou te fazer, qual que é a proposta que vou ter no país? O que é que eles me estão a fazer? Não. O que eu vim pedir aqui, em Brockton, em Boston, em Pawtucket, provavelmente em Luxemburgo, na França, é uma coisa muito simples. Nós temos uma petição que nós, em poucas páginas, nós explicamos a situação em Cabo Verde. E tem que ela ali. Não, a senhora tem só a folha que as pessoas devem subscrever. Pois. É muito simples. É o nome completo, o passaporte, a profissão, a residência, o e-mail e um contacto de telefone. Passaporte ou bilhete de identidade. Ou bilhete de identidade de Cabo Verde. Porque as pessoas têm que subscrever essa petição. Porque nós estamos a sugerir a introdução de 5 alterações ao sistema judiciário em Cabo Verde. Mas como o MPD e o PICV, que são os dois partidos que dominam Cabo Verde, não querem fazer essas alterações ao sistema, então cabe ao povo, através de um abaixo-assinado, através de uma petição, pedir aos órgãos de soberania, Sua Excelência o Sr. Presidente da República, os deputados parlamentares no Parlamento, os líderes dos partidos, para iniciar um processo de alteração da Constituição da República e de alteração da lei, de modo a introduzir 5 alterações no nosso sistema. Mas mesmo se os políticos não querem introduzir 5, basta 3. Se eles assumirem 3 das nossas sugestões, o sistema judicial daria um passo enorme, um grande pulo, um grande salto, e toda a gente saía a ganhar nesta questão. Então, o meu principal objetivo é fazer palestras, sensibilizar pessoas
e levar as pessoas a subscrever esta petição. E esta petição, para quem é que falta, é que conseguir ir aonde para aquele palácio que não fazer ali na Brockton, pode encontrar esse formulário, essa inscrição na Fausto, ali na Brockton, para similar a MS Travel and Services, na Manuela. Pessoas devem saber onde é que é, na North Main Street, né? MS Services. Você pode ir lá com o seu bilhete de identidade, mesmo que fosse caducado, né? Bilhete de identidade ou passaporte de Cabo Verde, mesmo que já passado prazo, a pessoa que tem usar mais, mas a pessoa pode ir para modo. A única coisa que os meus têm que saber é se vou nascer na Cabo Verde. Isto é que joga no sistema, se vou ir Cabo Verdeano, né? Só pode ir lá, vou te inscrever para mais que não mexer, né? Tanto mais ou menos. Tudo gente de vez. É tudo quem vai será bem-vindo. Nunca te bem pôr fasquias número. Claro. Porque senão pessoas te dizem, não, aquele número já está a atingir. Tudo gente na casa, leva a boa mãe, boa avó, tudo quem é que tem esse documento cabo-verdiano, vai inscrever. E para pessoas que conseguiram ir para a palestra ontem, que foi ali na Brockton, né? Ainda não tem mais 2 palestras. Tem uma na Boston, na Dorchester, na Cesária, restaurante. É sexta-feira, ali, dia 19, às 3 horas da tarde, na Cesária. Parece que a gente já conhece que é Cesária, restaurante. E domingo, dia 21, na CACD, na Pawtucket. Endereço 120 High Street, na Pawtucket, CACD. Não te pedir pessoas que querem ouvir o que o Dr. Amadeu tem para falar diretamente, ao vivo. Só de vai lá, só de vai dar aquele apoio, só assinar, só de inscrição, por favor. Agora, não te espiar algumas perguntas que pessoas lá na casa te a fazer. Pessoas já têm alguma pergunta, você vai te fazer agora, por favor. José Pinto diz, já tive processo lá por 30 anos. Em relação a esse amigo que conheceu, José Pinto, 30 anos, infelizmente é uma realidade em Cabo Verde, muito comum. Há processos de 15, 20, 30 anos, mas o que me chateia a mim é a grande pergunta que fica: porquê é que determinados processos ficam 10, 15, 20, 30 anos? E depois aparecem processos iguais, da mesma natureza, que são despachados em 6 meses. Isso mostra que tudo está ao sabor do juiz, dos magistrados. Se ele quiser, ele despacha. Se ele não quiser, não despacha. Se ele quiser, ele despacha em 6 meses. Tudo bem. Se ele não quiser, ele despacha em 6 anos. Mas também, se ele não quiser, não despacha nunca. E fica tudo igual. Até que a pessoa morrer, tu te espera. Ontem eu contei uma anedota de uma pessoa que estava no tribunal a discutir uma herança. Pai e mãe morreu, os filhos não entenderam e foram ao tribunal discutir a herança dos pais que já tinham falecido. A ironia é que esses filhos que estavam a discutir a herança dos pais vieram todos a morrer antes de receber a herança isso não pode. É triste. Isto é triste. Isto é um não Estado. Isto é um não justiça. Isto não é nada. Se fosse para isso, mais valia não tomar a independência. Porque a independência não basta um hino e uma bandeira. Quando tomamos a independência, como povo, como nação soberana, assumimos a responsabilidade de viabilizar o Estado. E só se viabiliza o Estado, e aliás, a função primordial do Estado é a justiça, saúde e segurança, para além da educação. Se o Estado não está a conseguir, de forma satisfatória, dar justiça ao seu povo, quer dizer que estamos a falhar como Estado. Estamos a falhar como povo. E esse exemplo desse senhor a dizer que teve um processo, só chegou ao fim depois de 30 anos, eu acredito e lamento, porque sei que é verdade e sei que há outros processos neste caminho. É triste. Violante de Barros, Fernanda Civi, cada um por si, Deus por todos. Mas temos que quebrar este ciclo. Aí eu não posso concordar com essa amiga violenta, né? Eu já disse
que, na minha perspectiva, não existe salvação individual. Não podemos cultivar uma ideia que cada um vai tratar da vida dele. Isso não pode ser assim. Sociologicamente falando, politicamente falando, não há salvação individual. A salvação tem que ser necessariamente coletiva. Há determinadas matérias, como saúde, justiça, educação para os nossos filhos, transporte entre ilhas, segurança nas ruas, segurança alimentar, são questões nacionais e não permitem um excesso de egoísmo. Nessas matérias, todo o cidadão deve pensar, deve refletir, deve discordar, deve protestar e deve, sobretudo, sugerir soluções, que é o que nós fazemos. Agora, essa ideia de que podemos salvar individualmente a nós e a nossa família não é correta. Não existe salvação individual. A salvação é necessariamente coletiva. Ou salvamos todos, ou vamos para o fundo todos juntos. Não há. António Tavares fala sentimento de impunidade de forma generalizada. Isso é verdade. Mas não é de forma generalizada. Os juízes e alguns magistrados, eles sim é que são impunes. Mas o ladrão de galinha, se alguém roubar um coitado, roubar uma galinha, ou cometer um pequeno delito, este é condenado. Agora, há sim um sentimento de que os juízes e alguns outros magistrados, não todos, mas alguns, muitos, estão acima da lei. E existe, de facto, sentimento de impunidade em relação a essa classe. Cabo Verde já não é uma república de direito. É uma república de juízes. Eu costumo fazer essa caricatura. Um juiz em Cabo Verde tem mais poder do que o Presidente da República. Um juiz em Cabo Verde tem mais poder do que um Presidente de Câmara. Um juiz em Cabo Verde, ao contrário, deveria ter mais fiscalização sobre os magistrados, mas estão livres, absolutamente livres, até para cometer determinados crimes, na certeza de que serão protegidos pelo sistema. Então a impunidade, o sentimento de impunidade resulta daí. Não sei se eu consegui explicar. E de facto, esse senhor tem razão, que temos que ter uma forma de controlar. Não é de obrigar o juiz a decidir um determinado processo a favor de A ou B. Não é isso. O juiz tem que ser autónomo nessa decisão, de acordo com a lei e a sua consciência. Não é isso. Portanto, em relação a um processo individual, o juiz tem que ser livre para decidir. Mas agora, o juiz também não pode ser livre para fazer batota. O juiz não pode ser livre para aldrabar. O juiz é livre para decidir de acordo com a sua consciência e a lei. Mas não contra a lei. Mas não contra a Constituição. Mas não contra a lei dos homens e a lei de Deus. Isso não pode. Isso é prevaricação. Isso é impunidade. Isso não pode. Temos que combater isto em Cabo Verde. É verdade. A minha chara dizer Civica tem cura, era a Chanuba. Não concordo. Como é que um cabo-verdiano pode dizer que Cabo Verde não tem cura? Não, aí não concordo. Então, para quem é que tomamos independência? Então, para quem é que temos orgulho em ser cabo-verdiano? Temos é que ter a coragem, a firmeza, de quando encontrarmos prevaricação, denegação de justiça, mau funcionamento do sistema, temos é que combater, denunciar e ajudar a resolver. Agora, aí eu tenho que discordar. Se dissermos que Cabo Verde já não tem solução, é racha no bem, então é cada um por si, Deus por todos. Isso não funciona assim. Aí não posso concordar. Temos é que ser cidadãos, atentos, diligentes, críticos, mas também colaborantes. Aí eu discordo dessa ouvinte, apesar embora não sei o nome dela, mas também não importa. É ele, minha chara. Ok. Só uma observação, doutora Amadeu, não chegar até esse ponto ali, porque o povo já chega ali, né? Aí é verdade. Mas o povo de Cabo Verdeano é sábio, hein?
O povo cabo-verdiano é capaz de fazer rupturas. O povo cabo-verdiano fez ruptura com o poder colonial de Portugal. Com uma luta armada e com uma independência. Depois o povo cabo-verdiano fez ruptura com o Partido Único. Em 91. Que tirou o PICV-PIGC de poder e meteu o MPD. Mas depois o MPD perdeu-se pelo caminho. Entre 96 a 98 a 2000. Fizeram barbaridades. Rasgaram a Constituição. Rasgaram as leis. Abusaram de pessoas. O MPD fez DAB4 em Cabo Verde. No final do último mandato, até 2000, o povo viu, analisou e decidiu. Tirou o MPD e pôs o PICV. O Zé Maria Neves, o governo de Zé Maria Neves, do PICV, na minha perspectiva, fez um bom primeiro mandato. Mas depois perdeu-se pelo caminho. Nos 15 anos finais. Perdeu-se novamente. Perdeu-se em clientelismos políticos, em pequenas riolas internas, deram mais importância à vida interna do partido do que às questões do país, a questão de transportes internos degenerou-se, a questão dos TSV degenerou-se, a questão da justiça escangalhou-se. E o que é que o povo fez? O povo tirou o PICV novamente e colocou o MPD. O MPD já vai em 3 anos de mandato, prometendo, entre outras coisas, melhor e mais justiça. A verdade é que até agora o MPD não teve a coragem de pegar a questão da justiça pelos cornos e dar a volta e pôr o barco numa rota correta. E ficam aqui a divagar, a distrair a atenção das pessoas. Então é o que eu digo. Tanto o pessoal do MPD como o pessoal do PICV. Todos os dois partidos estão a dar mostras que são pouco diligentes, que são pouco atentos à questão da justiça. E eles não estão a perceber que está a crescer cada dia mais um descontentamento no povo. Isso pode dar muito mal para os dois partidos. Ou o MPD, é que está no poder, toma a liderança desse processo e conduz-nos com o povo a uma outra solução, ou o PICV, que está no poder, que está na oposição, também pode assumir a liderança, apresentar propostas de revisão constitucional, apresentar propostas de revisão de lei para nos tirar desse beco sem saída. Porque se eles não fizerem isto num curto espaço de tempo, o povo pode mudar a bússola, por exemplo, para outros partidos. Ou para outras soluções. O problema do PICV e o MPD pensam que o poder em Cabo Verde é dos dois. Eles não imaginam nunca que o povo pode chatear-se e mudar a bússola. Eu digo, tanto ao PICV como ao MPD. Quem tem ouvido, que ouça. Quem tem olhos, que veja. Quem tem cabeça, que pensa. Porque isso pode lhes sair muito caro. Porque pensam que é um problema do Amadeu. Mas não é verdade. Isto é um problema social, é que está a crescer. Basta ver... É nosso problema. É nosso problema. Basta ver a aderência. 17 mil pessoas assistiram uma live do Janilson. Da primeira palestra. Na primeira palestra, 17 mil pessoas assistiram em direto. Isto é significativo. Mas se eles não querem ver, paciência. É só para pessoas que estão lá na casa querer saber, doutor Amadeu, que está candidatar para a presidência e nada disso, né? Não clarifica lá. Não. A minha campanha, se é uma campanha, não tem nada a ver com a minha candidatura a Presidente da República. Eu não sei. Não há hipótese, não me vejo. Não tem nada a ver com campanha para formar um novo partido político, porque as pessoas estão a dizer que eu quero formar um novo partido político. Que estou a falar mal do PICV e do MPD porque quero formar um novo partido. Não é verdade. Não tem vocação, não tem disciplina interna para formar um novo partido, não tem dinheiro, não tem recursos para formar um novo partido. Para nada disso é. A minha questão é que a Cabo Verde, com aquela justiça, estamos no mau caminho. E é possível melhorar. A minha questão é melhorar o sistema. Olha, eu não sou revolucionário. Não quero fazer uma revolução. Não quero formar um novo partido. Não quero ser Presidente da República.
não quero candidatar-me a deputado, não quero candidatar-me a presidente de Câmara, não quero nem candidatar-me a aquele disparate que eles lá em Cabo Verde estão a fazer agora, que é governador regionais. Nem quero entrar neste carnaval das regiões, dos governadores, que é uma palhaçaria total. Boa, é justiça. Nada disso. Eu tenho na minha agenda ajudar Cabo Verde a manter 5 alterações no sistema judicial. Se não for possível 5, então que seja 3. Dia que eu conseguir esses objetivos, porque são objetivos justos, eu fico tranquilo. E serei de novo um advogado normal. É só isso. Agora, é legítimo até. Não é que é mau ser um candidato. Não, é legítimo. Um cabo-verdiano deve estar disponível para qualquer desafio, desde que seja a favor de Cabo Verde. E é legítimo ser candidato a Presidente da República. É legítimo ser candidato a Presidente de Câmara. Mas não é isso o meu objetivo. Não é. E obrigado por essa pergunta. Tem que ser claro, porque permite-me esclarecer de vez essa questão. Nós estamos a continuar nos comentários, né, e perguntas. A Violanta a dizer que toca dinheiro que é para esse despacho, é só fazer dinheiro para seus bolsos. Eu entendi a questão mas não, aqui em Cabo Verde é interessante. O mau funcionamento da justiça não tem a ver necessariamente com corrupção de dinheiro. Há juízes que cometem barbaridades jurídicas não é por uma questão meramente de dinheiro. Às vezes é por abuso, pelo gosto de exercer o poder contra alguém. Às vezes é por pequenas birras, não gostar do advogado. Às vezes o juiz antipatiza com o advogado. E como antipatiza com o advogado, ele é capaz de prejudicar aquele cidadão que está sendo representado pelo advogado. Rebenta com a vida de um cidadão só porque aquele cidadão tem uma tal pessoa como advogado. E isso é pior do que dinheiro. Eu preferia ter um sistema de corrupção de dinheiro do que ter um descontrole de tamanha ordem grande que já nem vale a pena dinheiro. É ajuste de contas pessoais. O juiz pode chatear-se com alguém e ajustar contas com ele, eliminando-lhe, coartando-lhe toda a possibilidade. Há juízes que fazem isso. Há juízes é pela arrogância, pelo prazer de exercer o poder. Sentem-se poderosos, deuses deslumbrados com o poder. Isto é muito perigoso. Muito, muito perigoso. Portanto, não tem necessariamente que ver só com dinheiro. Não estou a dizer que não haja dinheiro no meio. Até que o sistema permite a entrada do dinheiro no meio. Mas estou em crer que, para além da questão do dinheiro, há fenómenos de pequenez moral, da falta de preparação cívica do juiz, do magistrado e do procurador. Eu já vi situações que é mesmo de gente mesquinha. É de gente pobre de espírito. E faz pequenos ajustes de contas, pequenas antipatias, pequenas simpatias. São coisas a que levam. Agora, um Estado sério não pode permitir isto. É por isso que nós estamos a propor uma lei que dá critérios. O juiz tem que despachar os processos, não os que ele quer, mas segundo um determinado critério, que pode ser a ordem da entrada. Se um processo entrar primeiro, deve ser despachado primeiro. Agora, o juiz não pode despachar um processo porque gosta da pessoa e depois deixa o outro processo lá 10, 15, 20 anos sem despachar porque não gosta do outro. Isso não é Estado. Isto não é Estado, isso é arbitrariedade. E é contra isso que estamos a combater. Portanto, respondendo mais uma vez, não é só a questão do dinheiro. É a questão da pobreza espiritual. De pessoas mesquinhas, pequenas, menores, que fazem isso. E eles é que são os juízes em Cabo Verde. E uma vez juiz, são inamovíveis, não são responsabilizados, não podem ser transferidos, não são controlados, são deuses de Cabo Verde. Os juízes neste momento são deuses de Cabo Verde. Os novos deuses de Cabo Verde. Isto é triste, isto não pode continuar. Temos que combater isto. É verdade. Temos que combater isto. Zé Rui da Pina, foi abraço, doutor Amadeu. Da Pina? Zé Rui da Pina. Parece que eu conheço essa pessoa. Sim, ele é artista. Ok. Zé Rui de Pina, ok. Zé Rui falou exatamente em amigo, está contente por estar ser bem recebido na USA. Zé Rui viveu, é meu amigo pessoal. Eu gosto muito dele como artista.
Ele viveu muitos anos na América, agora está entre América e Cabo Verde. Uhum. Neste caso, eu prefiro quando ele está em Cabo Verde, que está mais próximo. Um grande abraço, amigo. Um grande abraço. Saravá. A Violante de Barros, outra vez, fala: Supremo Tribunal Assuntos de Dinheiro, esta despacha só fazer para expor e benefício dele. Acho que já vou responder. Sim, mas aí não concordo que o Supremo... Há muita prevaricação no Supremo. Aquele Supremo é uma tristeza. Eu não vou defender o Supremo Tribunal daqueles. Eu tenho razões de queixa contra juízes do Supremo que falam mentira. Eu posso provar que o Dr. Benfeito Monse Ramos escreveu um artigo de grande dimensão em Cabo Verde prenhe de mentiras. Dr. Benfeito Monse Ramos fala mentira ao país. Eu tenho razões de queixa que eu sei que eles adulteram as provas, fazem uma interpretação deturpada. Uma coisa é branca, eles dizem que é preto. Uma coisa é alta, eles dizem que é bege, só para condenar inocente. Uma coisa é simples e eles dizem que a coisa é complexa. Uma coisa é complexa, eles dizem que a coisa é simples. Violando a experiência de um homem comum. Violando o senso comum. Eu, longe de mim defender aquele Supremo, que para mim é um Supremo de um decaimento técnico e moral lamentável. Mas eu tenho que ser honesto para dizer que no Supremo não creio que haja tanta corrupção de dinheiro. Agora, há compadrio? Isto há compadrio. Há proteção de amigos? Isto há proteção entre eles, os juízes? Há proteção, sim senhor. Há amizades e inamizades que determinam lá que um processo possa ser decidido de uma forma ou de outra, ou esperar um pouco mais, um pouco menos, ou muito tempo? Há. Mas eu volto a insistir que o mau funcionamento da justiça em Cabo Verde não é necessariamente devido à corrupção de dinheiro. É corrupção, tráfico de influências, amizades, influência política e outras coisas de pequenezes de alma. Não necessariamente por dinheiro. O que não quer dizer que num caso ou noutro, não sei, possa haver ou não dinheiro. Mas que o sistema permite dinheiro? Permite, sim senhor. A Quinzinho de Pina Franus Tacubo. Obrigado. Quinzinho, eu sou convidado para Dorchester. Dorchester, que é palestra, né? Boabu leva a mãe, família, bucina, inscrição, leva o documento também. Deixa eu ver. João Nunes, foi na porta número 3. Nunca entendi. Violante outra vez para o senhor Dr. Amadeu. Infelizmente, verdade, ninguém gosta, principalmente se vi dono de lei e quem é que está na poder. Em Cabo Verde já se sabe, né? Se o Conselho Superior de Magistratura Judicial gostasse da verdade, em vez de eles meterem transformado no maior criminoso de Cabo Verde, eles estariam diligenciados para apurar a verdade. Mas eles não querem a verdade. A maior parte deles são hipócritas. É ver aquele pessoal a ir à missa aos domingos, a ir aos cultos aos domingos, e são incapazes de ver um versículo da Bíblia que nos diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Era só conhecermos de facto a verdade reinante na justiça para ter melhorias significativas, para corrigirmos. Mas não, eles não querem a verdade. Eles desconhecem e nem querem conhecer a verdade. Não leem a Bíblia, não sabem a palavra de Deus, nem obedecem às leis dos homens. É gente má, é gente perversa, é gente nefasta. Queria agradecer João Nunes, que dá endereço de Fausto, né, para pessoas que vivem na Bratan, que querem assim naquela inscrição. Por ir na 3 Main Street, lá na MS Travel Services, lá na Fausto, por assinar aquele formulário e também levar o documento, passaporte cabo-verdiano ou o bilhete de identidade. Obrigada, João Nunes. Jailson da Saltos, está na live também. Parece essa flama, aquele palhaço que a sexta foi mudado para sábado. Já não há... Eu não sou da organização. Bom, eu estou a convite. Aqui estou no Brockton a convite do Mayor Bill Carpenter. Você fala aquele de Boston. E quem está a fazer toda a organização é o comandante Muniz. Okay. E portanto é o comandante Muniz é que faz a agenda. Eu simplesmente cumpro ordens. Eles só me dizem: tu vais ter que falar no lugar que está. E eu vou lá. Depois eles me dizem:
agora tu tens que apanhar um carro para ir para outra cidade. Eu só cumpro. Eu não sei onde vou falar, não sei. Bom, infelizmente, para aquele que não tem ali, é sexta-feira, mas já foi mudado para sábado, não te põe no Facebook, assim para tudo alguém sabe. Mas seria sábado, bom. Sábado E é 20. É 19 ou 20? Sábado é 20. Foi mudado, tanto quanto sei, a palestra em Boston será em Dorchester, no espaço Cesária, que é um espaço cultural muito carismático. Espaço Cesária, às 3 da tarde, no dia 20, portanto sábado. Sábado então. Mas ok, só foi são trocado coisas, para sábado. Exato, pessoas. há coisas Desculpa, que eu vou ouvindo, eu não estou a precisar, é o comandante Muniz é que faz isso. Era para sexta-feira, no outro lugar, mas a gente troca espaço para Cesária. Sábado, dia 20, 3 horas de tarde. De tarde, correto. Já está tudo confirmado. Sábado no restaurante Cesária e domingo na CACD, na Pawtucket, Rhode Island. Correto, sim, sim. Ok? Lenin Monteiro falou qual é que é o plano para Cabo Verde. Não. Seria a arrogância da minha parte neste momento dizer o meu plano para Cabo Verde. Cabo Verde, se quisermos falar de Cabo Verde, temos que dividir Cabo Verde por setores. Vamos falar de justiça, vamos falar da educação, vamos falar de saúde, vamos falar de transporte interno, vamos falar de transporte internacional, vamos falar de política agrícola, vamos falar política para a imigração, vamos falar de política para a comunicação social. Portanto, neste caso, fica-me difícil responder, porque só é possível responder com alguma propriedade se a pergunta for feita por setor. Porque, caso contrário, nós temos deficiência em todos os setores. Desde o transporte marítimo, passando pela educação, eu não concordo, por exemplo, com essa proliferação de cursos superiores em detrimento de cursos técnicos, de uma formação técnica. Tenho dúvidas se é a melhor via. Se eu tivesse poder, eu faria diferente. Eu tenho dúvidas se a compra dos barcos Criolla e Liberdade pela Fast Ferry para garantir o transporte interilhas foi uma boa escolha ou uma má escolha. Portanto, eu posso falar de tudo isso. Posso falar um pouco de saúde, um pouco de educação, um pouco de agricultura, transporte interilhas, mas aí a pergunta teria que ser melhor formulada. O que eu digo é que neste momento, do estudo e de análise que eu tenho feito da sociedade cabo-verdiana no seu todo, a prioridade das prioridades é a justiça neste momento. Melhorar a justiça. Introduzir alterações ao sistema judiciário. Isto eu sei é uma prioridade das prioridades. Sem embargo de outras prioridades como transporte interilhas, uma política melhor para a imigração. Eu estou a ver claramente que precisamos cuidar melhor. O Estado precisa lançar um outro olhar sobre a imigração. Mas a pergunta teria que ser melhor formulada para eu responder com mais precisão. Mas também esta pergunta pressupõe que eu sou candidato a alguma coisa. Eu não sou candidato a nada. Eu posso é falar e emitir a minha opinião como cidadão normal. Eu tenho um pensamento. Eu vivo lá. Eu tenho um pensamento a respeito. Mas é uma mera opinião. Não é um projeto para Cabo Verde. É uma opinião minha, como é uma opinião sua, como é outra opinião. Não tenho pretensões de ter um projeto para Cabo Verde. Obrigada. A Ana Cristina Cardoso falou tudo é verdade. Obrigado, Ana Cristina Cardoso. Samora Lopes falou uma pergunta para o senhor Amadeu como advogado. Eu não quero... Aí Samora Lopes vai perdoar-me. Já encontrei, vai dada parte, dezenas ou centenas de pessoas a quererem que eu seja o advogado dessas pessoas aqui em Cabo Verde. Mas a minha visita aqui não fica bem eu ficar a receber procuração em novos casos. Porque senão parece que eu vim fazer uma visita, uma viagem de publicidade dos meus serviços. Portanto, não gostaria de responder como advogado, não gostaria de pronunciar nem de dar aconselhamentos sobre casos concretos. Eu peço que o Samora me perdoe e me entenda.
Eu quero falar da justiça na globalidade. Como é que vamos melhorar? E não pronunciar sobre um determinado caso como advogado. Nem gostaria que as pessoas, como está a acontecer, que me estão a dar procuração para eu ir lá tratar de questões. Porque fica chato. Parece que eu vim fazer uma visita para ganhar clientes. E não é esse o meu objetivo. Eu peço ao Samora que me perdoe e haveremos de falar numa outra oportunidade. Ok. A Diolinda Pereira Mendes eu gostaria que viesse a Portugal também. Estou disposta a assinar esse abaixo assinado para o bem do nosso próprio país. Muito obrigado. Se os políticos... Essa disposição, a abertura da amiga Diolinda mostra o que eu estou a dizer. Existe uma insatisfação no povo. Não é o meu problema. É o problema de nós todos. E essa disponibilidade de Portugal para eu ir lá falar como eu estou aqui a falar contigo, como eu estava a falar e vou falar com o Sr. Bispo, vou falar com as outras pessoas, mostra isso. Os políticos é nisso que os políticos têm que perceber. As pessoas estão com sede e fome de justiça. A justiça é tão importante como a água. A justiça é tão importante como o sustento do corpo. E assim como as pessoas não podem viver sem água e sem sustento, um país, uma nação, não pode prosperar sem justiça. Uma justiça séria, célere e credível. E falta tudo isto em Cabo Verde. Falta. E já agora, para pessoas que estão na Europa e queriam assinar esse abaixo assinado, como é que eles podem fazer? Esta viagem, neste momento, é direcionada aos Estados Unidos da América e mesmo dentro dos Estados Unidos da América é a zona de Boston, Pawtucket, Brockett e Rhode Island. E aqui temos um objetivo que é atingir X números de assinaturas. E vamos entregar esses X números nos órgãos de soberania. Se dentro de um pouco tempo, não é necessário muito tempo, porque o que estamos a pedir é coisas simples. Não houver uma reação favorável, vamos fazer, sim, deslocações de sensibilização à Europa. Okay. E aí sim as pessoas terão essa oportunidade. Mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, primeiro agora escolhemos como ponto de partida Brockton, Dorchester, em Boston, Pawtucket, Rhode Island. E se não der resultado aí, continuaremos a caminhada. Pois. Continuaremos a caminhada. A luta continua. Mesmo quando a vitória é incerta. É verdade. As pessoas gostam de dizer essa frase. Mas essa frase é maldita. Porque esta frase diz: a luta continua e a vitória é certa. Mas eu não gosto dessa frase. O que eu digo é que a luta deve continuar mesmo quando a vitória é incerta. É certo. Mesmo quando duvidamos se vamos conseguir ou não vencer. Mas movidos pela vontade de melhorar. Movidos por uma boa ação. Esquivando-se da mentira. Esquivando-se do logro, da habilidade, do truque, da aldrabice, devemos continuar a luta, mesmo quando a vitória não é certa. Isso é que é mais importante. Lenin Monteiro, a Botita fala do MPD, que botava a fazer parte, por isso não criou boa ideia para Cabo Verde. É a mesma que fazer aquela pergunta, qual que é o plano para Cabo Verde? Está bem, Sr. Lenin Monteiro. Olha, eu não tenho nada contra o MPD, eu não tenho nada contra o PICV, não tenho nada com o CID, até porque eu acho que a democracia representativa no modelo que nós escolhemos para Cabo Verde só é possível com partidos políticos. Portanto, é importante ter partidos políticos. Aliás, não é possível ter uma democracia representativa sem partidos políticos. Agora, nós temos que ter o discernimento em cada momento da vida. Eu já fui deputado do PICV. Já fui deputado nacional. Já fui deputado municipal. Em 91, eu vi com bons olhos a abertura política de transitar de um partido único para um multipartidarismo que o MPD ganhou. Agora, em cada momento histórico, temos que ter a lucidez, temos que ter a honestidade intelectual
para dizer o partido que eu já fui já perdeu-se pelo caminho e já não está a lutar pelos superiores interesses da nação. Neste momento, eu digo com toda a clareza, no que se reporta à matéria da justiça, nem o MPD, nem o PICV estão a defender os verdadeiros interesses da nação. E é por isso que eu estou a pedir ao povo que, através de um abaixo-assinado, de uma subscrição, que faça propostas que deveriam ser os partidos a fazer. Tanto PICV como MPD. Mas como nenhum nem o outro estão a fazer, e o decaimento técnico e moral e ético da justiça é tão grande, que o povo tem que reagir. Mas não é porque eu sou contra MPD ou PICV. Agora, eu tenho que fazer uma análise e agir em consequência. Nem o PICV nem o MPD querem melhorar a justiça. Eis o meu problema. Agora, eu não sou contra o MPD, contra o PICV. Eles são necessários, como o CID e como o PP, para a afirmação e o exercício da democracia. Não sou contra nada, não, senhor. Obrigada pela resposta. Olívio, parecendo que tomou uma pequena pausa. Obrigado. Parece que já me perdeu a comentários, mas não está a tentar tornar dar para trás para nos espiar. Já não está a voltar já, pessoal. Obrigada. É que lá, pessoal, nós Cabo Verde Esperança, nós grande Norberto Tavares. Norberto Tavares. Precisou de ouvir as músicas, mas é moda que a doutora Amadeu está a dizer, ele tinha aquela visão desde aquele tempo e nós está a passar a ganhar sempre. Precisou de ouvir as músicas, mas a pessoa não queria pedir desculpa para modo, não saber que tinha gente de entrar, ganhar assim, de fazer essas perguntas, ainda não tem seu comentário, seu pergunta, mas infelizmente tempo é pouco, a doutora Amadeu Oliveira tem outro compromisso e não tem que bem terminar, bem despedir agora. Opa, muito agradecer. Infelizmente nunca poder continuar, apesar de te pedir para continuar, mas tem outro compromisso com outra rádio e com outra televisão. Tem saído dali, me tem que bem correr para um outro estúdio. Solicitação da teu. É mais uma razão para pessoas olhar que o problema não é mim. Pessoas têm que cedo de ouvir uma solução. E é que este partido tem que perceber. E mesmo que a ti te dizer nada de novo. Mesmo te dizer coisas que Norberto Tavares já tinha dito. Mesmo te dizer coisas que na Caveira Dr. Vieira Lopes já te está a dizer todo dia. É só uma questão de anos de mim ouvir Dr. Vieira Lopes que lançava vários alertas. É só uma questão de anos de mim ouvir o que Norberto Tavares está a cantar para besotoiar que é necessário o povo intervir. Agora, Norberto Tavares, nessa música que é quase um hino nacional, que me está a gostar, tchau, tchau, a única condição que eu me pedi pessoas para me fazer uma entrevista ou para me participar num evento é que nesse evento tem essa música. É a única condição. Nunca querer apoio financeiro, nunca querer gasóleo, nunca querer nada. A única coisa que me pedi pessoas é que na todo evento e na toda entrevista, na meio, no princípio ou no fim, para expor essa música. Nós Cabo Verde Esperança. Que não deixa tudo para Estado. Que não deixa tudo para partido. Não tem que ir junta para não resolver. Norberto Tavares dizia muitos anos de mim. E me saber que a pessoa pôs música uma vez, mas se for possível, agora que me tive bem sei, até para poder bater o vil na rádio, se a pessoa repetir essa música, para o povo lá na casa ouvir, não está a ficar a pessoa agradecido. Norberto Tavares, nós Cabo Verde de Esperança. A pessoa repetir essa música e Deus ficava a nós. Obrigada a toda a gente que esteve a nós grande doutora Amadeu Oliveira, mas nós na DJ Olix Entertainment. Foi um prazer enorme. Obrigado. Já vou saber, nós esperamos mais vezes. Muito obrigado. Obrigada Muito a toda a gente que esteve a nós. Até a próxima.